Bem-vindos! Hoje o papo é sobre o livro A Guerra, né? Isso, A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, dos autores Bruno Paes Manso e Camila Nunes Dias, um livro fundamental, olha. Um livro denso, e a gente quer mergulhar nisso, né? Entender essa teia do crime organizado, PCC principalmente. Exatamente. Como ele cresceu, como se espalhou pelo Brasil todo. E para já dar uma ideia do peso disso, tem a história do Carlos, lá no Mato Grosso do Sul. Uma história que, nossa, Ah, sim. Uma história brutal, né? ele conta que teve os dentes quebrados logo no primeiro ataque do PCC lá no estado, isso logo depois do rompimento com o Comando Vermelho, o CV, E essa raiva que ele descreve, o livro traz isso. É um retrato muito forte, né? da tensão, da brutalidade dessa guerra entre eles. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Vamos lá. Porque essa violência que o Carlos sofreu, ela não é um caso isolado, né? Ela faz parte de um quadro muito, muito maior. O rompimento PCC-CV que você mencionou. Exato. Aconteceu ali por volta de 2016, né? E pôs fim a uma aliança que durava mais de 15 anos. 15 anos. É muito tempo. Muito tempo. E essa ruptura, bom, ela desencadeou uma violência, assim, terrível, dentro e fora dos presídios. Redesenhou o mapa do crime no Brasil. E como foi esse rompimento na prática? O PCC, parece que no início eles tentaram, sei lá, amenizar. Teve uma figura, um líder conhecido como Moreno, que tentou passar a ideia de que não era bem uma declaração de guerra. Ah, tipo, não estamos mais juntos, mas não quer dizer que somos inimigos, algo assim? Exato. Uma demonstração de força para dizer quem mandava, mas sem necessariamente partir para o confronto total. Pelo menos essa era a versão inicial deles. Mas do outro lado, no CV e nos aliados, a reação foi diferente? Completamente. Eles se prepararam para o confronto, entenderam como uma declaração de guerra, assim. E aí, aí a coisa começou a esquentar de verdade. E as consequências vieram rápido, né? Rebeliões, massacres. Imediatas e, olha, extremamente brutais. A gente viu uma sequência assustadora nos presídios. Começou ali, em Roraima, no fim de 2016. Monte Cristo, né? Isso, na penitenciária de Monte Cristo, cenas assim chocantes. 10 mortos logo de cara, decapitados, corpos queimados, um padrão macabro que infelizmente a gente viu se repetir. E não parou por aí. Não, o horror continuou nos dias seguintes, mais mortos, esquartejados. Meu Deus. E logo depois veio Manaus, né? Janeiro de 2017. Exato, o massacre no Compage, o complexo penitenciário Anísio Jobim, 56 mortos. 36. Um ataque que foi atribuído à família do Norte, a FDN, que na época era aliada do Comando Vermelho. Foi um ataque direto contra membros do PCC. E teve até funk. Comemorando, Sim, inacreditável. eles fizeram funks, os tais proibidões, narrando a chacina. Com letra explícita, tipo, foi batido o martelo para torar os PCCs, presos tudo decapitado na quadra do Cadeião. Que coisa sinistra. E a violência não ficou só no Compage. Espalhou para outras unidades em Manaus, por Aquequara, Vidal Pessoa. E no total foram quase 70 mortos em uma semana. E no mesmo período teve Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Também. Ali o confronto foi entre o PCC e um grupo que tinha acabado de surgir, o Sindicato do RN, o SRN. E esse sindicato já chegou se posicionando contra o PCC. Totalmente. Soltaram até um comunicado oficial acusando o PCC de matar quem não quisesse aderir à facção e mais, acusando de corromper agentes penitenciários para facilitar ataques e fugas do PCC. E essa tensão do presídio foi pra rua. Foi. Em Natal teve ônibus queimado, um clima de medo. Isso tudo mostrava, né, que o conflito não estava mais restrito a São Paulo ou Rio. Tinha virado uma guerra nacional mesmo. É impressionante como a tecnologia entra nisso tudo. O celular, né? Dentro do presídio. Fundamental. E não só para coordenar ataque, fuga, essas coisas. Mas pra algo mais psicológico, talvez. Exato. A disseminação do terror. Os vídeos das decapitações, da barbárie, eles circulavam muito rápido, pro WhatsApp principalmente. Isso amplifica o medo, a intimidação. E vira uma guerra de propaganda também, né? Com certeza. Os salves,
que são os comunicados oficiais das facções circulando por Zap, vídeos no YouTube. Cada lado tentando justificar as próprias atrocidades, dizendo que era o crime que corre pelo certo. Disputando a narrativa. Isso. Disputavam até a versão dos fatos. Por exemplo, aquele ataque em Roraima, que aconteceu num dia de visita. O CV usou isso para dizer que o PCC tinha quebrado códigos de honra, atacado famílias. E como esses celulares entram? É uma discussão antiga, né? Bloqueador de sinal. Pois é. Décadas de debate e os celulares continuam lá dentro. Entram de todo jeito. Corrupção de agente, escondido em comida, arremessado por cima do muro, drone. Até pombo-correio já usaram. A criatividade é grande. Ou seja, a comunicação continua fluindo. Continua. E para sacramentar essa ruptura de vez com o CV, ali em novembro de 2016, o PCC deu uma ordem bem clara. Qual foi? Para os membros que estivessem em presídios dominados por rivais, onde o PCC era minoria. Ou pedia transferência, ou tinha que rasgar a camisa. Rasgar a camisa significa sair da facção. Exatamente. Abandonar o PCC. O comunicado deles foi direto. Não vamos permitir que irmãos fiquem no meio de inimigos nossos. Era o fim oficial da convivência. Dali para frente era guerra aberta mesmo. Então essa guerra explodindo nos presídios, mas ao mesmo tempo o PCC continuava crescendo, se expandindo para fora de São Paulo. Como eles fizeram isso mesmo no meio desse caos todo? Bom, uma das chaves para entender essa expansão foi o que eles chamaram de Projeto Paraguai. Paraguaio, a fronteira, né? Droga, armas... Isso. O objetivo era muito claro. Ter um canal direto com quem fornecia cocaína e armas na Bolívia e principalmente no Paraguai. Para quê? Para cortar intermediário e aumentar o lucro. E isso começou quando? Olha, já tem o registro de 2008, um membro chamado Corcel, que era tesoureiro na época, indo para a Bolívia. Ele fez até um relatório detalhado das negociações. Mas no começo não foi fácil, né? Não. Tentaram uma parceria com um paraguaio que era batizado no PCC, um tal de Capilo. Mas a cúpula lá em São Paulo ficou com o pé atrás. Desconfiava que ele estava lucrando em cima da família, como eles chamam a facção. E aí eles mudaram a estratégia? Mudaram. Em 2011, eles mandaram um representante oficial, o Teia, para tomar conta dos negócios lá no Paraguai. Ele teve apoio de outro membro importante, o Tiquinho. A ideia era controlar tudo de perto. E deu certo? Deu. A presença deles na fronteira, especialmente em Pedro Juan Caballero, ali do lado de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cresceu muito entre 2014 e 2015. Virou um ponto estratégico fundamental. E essa chegada forte na fronteira deve ter gerado atrito com quem mandava lá antes, né? Os chefões locais. Com certeza. Bateu de frente com figuras tradicionais. O nome mais conhecido talvez seja o Jorge Rafati Tomani, o chamado Rei da Fronteira. Rei da Fronteira. Ele era poderoso mesmo. Muito. Tinha uma história de ascensão. Começou como sacoleiro e virou um nome forte do narcotráfico. Mas aí, em 2016, o próprio PCC começou a investigar ele internamente. Investigar por quê? Ligaram ele à morte de alguns irmãos, membros do PCC. E aí, pouco tempo depois, ele foi executado. Uma emboscada cinematográfica com arma de guerra em plena luz do dia em Pedro Juan Caballero. Nossa, e isso foi um sinal, né? Um sinal claríssimo. A morte do Rafati marcou a tomada de poder do PCC ali na fronteira. Mostrou quem estava mandando. Interessante comparar o poder dele com o de outra figura lendária da fronteira. O Fad Jamil é o padrino. Sim, o Fad Jamil reinou por muito tempo, mas o poder dele era diferente. Era mais baseado em relações pessoais, um controle quase feudal, sabe? Tinha até uma mansão que era réplica da casa do Elvis Presley. Mas esse modelo ficou para trás. Ficou. Com o crescimento econômico da região, a chegada de organizações mais, digamos, empresariais como o PCC, esse controle pessoal do Fad Jamil perdeu força. Outros grandes traficantes da área, como um libanês chamado Nasrallah ou Jarvis Pavão, acabaram tendo que se aliar ou foram, de certa forma, absorvidos pela rede do PCC. E essa virada para o narcotráfico, para essa expansão mais empresarial, tem muito a ver com a liderança do Marcola, né? Totalmente. A partir de 2002, quando o Marcola consolidou o poder dele dentro do PCC, houve uma mudança estratégica clara. Ele percebeu que o futuro,
O grande dinheiro não estava mais no assalto a banco, no 157. Tava nas drogas. Exatamente. No tráfico internacional de drogas, era algo que as facções do Rio, como o CV, já faziam há mais tempo. O PCC estava meio atrasado nisso. E aí figuras ligadas ao tráfico começaram a ganhar mais poder dentro da facção. Isso. Nomes como GG do Mangue, Birosca, eles se tornaram muito importantes justamente por causa dessa nova prioridade no narcotráfico. E o que chama atenção é a organização, né? O modelo de negócios que eles montaram. É impressionante a sofisticação. Eles criaram as sintonias, que funcionam como se fossem diretorias especializadas. Tipo, Tem a sintonia final, que é a cúpula máxima, tem a sintonia geral dos países para cuidar dos negócios fora do Brasil, tem as sintonias específicas para cada estado. e para manter a ordem interna. Aí entra a disciplina. É o setor responsável por aplicar as regras, resolver conflitos internos, tudo com base no estatuto da facção. O estatuto ele é importante para eles, né? Muito. É a constituição deles. Menciona até o massacre do Carandiru como uma das motivações para a luta contra a opressão. Tem artigos que definem como agir, como o artigo 18 que fala em revidar morte de membro pela polícia. E a parte financeira, como funciona? Também é bem estruturada. Eles têm a cebula, que é uma mensalidade paga pelos membros. Tem a rifa, que na verdade são sorteios. Ação entre amigos para levantar dinheiro sorteiam carros, casas. E o lucro do tráfico? Esse é o progresso. E eles aprenderam uma lição importante: descentralizar a contabilidade, Pra quê? para evitar que a prisão de um único tesoureiro comprometesse todo o dinheiro da facção. Cada célula, cada região tem uma certa autonomia financeira. Usam até empresa de fachadas. Sim, para lavar o dinheiro do crime e também para registrar membros como funcionários. Isso garante benefícios como o auxílio reclusão para a família caso ele seja preso. Tem um policial no livro que define bem: é o bandido profissional. E a expansão pelo Brasil? Como eles convencem outros criminosos a entrar? Muitas vezes pela eficiência e pelo preço. Eles chegavam em uma região nova oferecendo droga mais barata que os traficantes locais. É o tal do progresso variável. Dominando pelo mercado. Exatamente. Tem um salve interceptado que fala disso claramente. Sobre vender mais barato no Nordeste, a frase era: o dinheiro manda. Não precisava nem sempre usar a violência no começo, embora ela viesse depois para consolidar o domínio. E junto com tudo isso, tem um discurso, uma ideologia, né? A tal da conscientização. Isso é crucial para entender a força do PCC. É um discurso que martela a ideia de união contra o sistema opressor. Explora muito o ressentimento contra a polícia, contra as condições nas prisões. Isso vem desde os anos 70, 80, essa cultura de ódio à polícia em São Paulo. E eles produzem material para isso. Produzem. Em 2006, por exemplo, apreenderam um panfleto Grito dos Oprimidos Encarcerados, atribuído a um líder do PCC, o Si, ou Notebook. E o que dizia? Justificava os ataques daquele ano como uma resposta às condições prisionais, ao RDD, e exigia direitos básicos. É uma tentativa de dar um verniz político à ação criminosa. Até o rap entrou nessa. Entrou forte o grupo 509E, formado por Dexter e Afro X, que eram do PCC e estavam presos. As letras misturavam a realidade do crime com referências a figuras como Martin Luther King, Malcolm X, Che Guevara, Mandela. Tentando criar uma imagem de resistência. Exato, uma aura de luta social. Falavam até em criar um partido político, a URS, União Revolucionária Social. É uma mistura muito complexa: crime, negócio e ideologia. E o sistema prisional nisso tudo? Ele parece ser o coração do problema, né? Totalmente. É impossível entender o PCC sem olhar para o que aconteceu nas prisões de São Paulo, principalmente depois do massacre do Carandiru, em 92. Houve uma explosão no número de presos, né? Uma explosão. São Paulo saiu de cerca de 32 mil presos para quase 240 mil em 20 anos. Construíram dezenas de presídios novos. E o que isso causou? Bom, primeiro, concentrou os membros do PCC em algumas unidades, o que facilitou a organização deles. Segundo, criou um ambiente com milhares de jovens presos, muitos por crimes menores, que se tornaram um campo fértil para recrutamento, a famosa faculdade do crime. E o Estado perdia o controle lá dentro. Em muitas unidades, sim.
Mesmo com secretários como Lorival Gomes, que ficou muito tempo no cargo e tentou criar um mundo paralelo controlado, na prática era o PCC que ditava as regras em vários presídios. Que tipo de regras? Eles impuseram uma ordem interna, proibiram o consumo e a venda de crack lá dentro, por exemplo. Por quê? Porque o crack gerava muita briga, muita dívida, desorganizava o ambiente que eles queriam controlar. O Drauzio Varela até comenta sobre isso. E eles resolviam com filtros internos. Sim, tinham os disciplinas, que eram responsáveis por isso. O livro cita exemplos de um caderninho apreendido. Caso de camiseta roubada, desrespeito em jogo de dominó, até cara que se masturbou em dia de visita. Tudo era julgado por eles. Tinham até regras de etiqueta para visita. Tinham. Como se vestir, como se comportar, era uma forma de mostrar poder e organização para fora também. E aí veio o Sistema Penitenciário Federal, o SPF. A ideia era isolar esses líderes, certo? Exato. Foi criado em 2006. A primeira unidade foi Catanduvas, no Paraná. Foi uma resposta às grandes crises de segurança, como as do Rio em 2002, 2003 e de São Paulo em 2001. A ideia era colocar líderes como o Beiramar, o Marcola, sob o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Isolamento total, 22 horas na cela. Isso. Celas individuais, banho de sol separado. Depois vieram outras unidades, Campo Grande, Porto Velho, Mossoró. A intenção era clara: cortar a comunicação, quebrar o comando das facções. Mas teve um efeito colateral. Pois é, um efeito paradoxal e muito importante. Essas penitenciárias federais acabaram virando uma espécie de ponto de encontro nacional de líderes de facções de todo o Brasil. Como assim? Antes, um líder do Norte talvez nunca encontrasse um do Sul. Na federal, eles passaram a conviver, mesmo que isolados. Trocaram informações, experiências. Isso acabou, de certa forma, ajudando a nacionalizar ainda mais o crime organizado, criando novas alianças ou, como vimos, novas e maiores rivalidades, como a do PCC com o CV. E essa rede toda, essa organização, claro, transbordou em violência fora dos presídios também. São Paulo viveu momentos terríveis, né? Sim. Um dos mais marcantes foi aquela guerra aberta entre o PCC e a Rota, a tropa de elite da PM paulista em 2012. O que aconteceu ali? O então secretário de Segurança, Antônio Ferreira Pinto, adotou uma estratégia de confronto direto. Ele usou informações de escutas telefônicas para direcionar operações da Rota especificamente contra membros do PCC, resultando em várias mortes. E o PCC reagiu. Reagiu de forma brutal. Veio uma ordem da cúpula para cada membro do PCC morto pela polícia, especialmente pela Rota, 2 policiais deveriam ser mortos. E mataram policiais. Mataram. Vários PMs, alguns da Rota, como o soldado Anderson de Sales, o cabo André Pérez de Carvalho, foram assassinados em emboscadas. E a polícia revidou de novo. Sim, com mais violência ainda. Vieram as chacinas em bairros da periferia, como no Jaçanã, em Pirituba. Muitas vezes matando não só quem era da facção, mas inocentes também, como o Alex Claudino, o Chapa, que foi morto numa dessas ações. Virou um ciclo de vingança e contra-vingança terrível. Falando em liderança, a gente mencionou o Marcola. A ascensão dele foi um ponto de virada, né? Foi fundamental. Depois que os fundadores originais, o G-Leão e o Cezinha, foram expulsos e mortos em 2002 numa disputa interna, o Marcola assumiu e consolidou o poder. Foi ele quem realmente direcionou a facção para esse foco no narcotráfico como principal negócio. E é curioso pensar que, justamente em 2002, a polícia de São Paulo chegou a dizer que o PCC estava desmantelado. Pois é. Uma subestimação que, olhando hoje, parece quase ingênua. Mostra como o Estado muitas vezes não compreendeu a capacidade de reorganização e a resiliência da facção. E essa expansão para outros estados, além da fronteira, foi pacífica? Longe disso. Em Santa Catarina, por exemplo, teve a guerra com o PGC, o primeiro grupo catarinense, que começou lá por 2012. Uma disputa sangrenta pelo controle do porto de Itajaí, rotas de tráfico. E no Ceará? O Ceará virou um palco central dessa guerra, especialmente após o racha PCC e CV. Teve a chacina da Ponta das Dunas, em 2017, num sítio, durante uma festa de um ex-presidiário.
Uma coisa horrível. E teve aquele detalhe macabro do áudio. Sim. Pegaram o áudio de uma das vítimas agonizando e mixaram num rap de uma facção rival. E ainda teve um vídeo que a polícia fez, chamado de pedagógico, mostrando os corpos. Uma banalização da violência chocante. E essa violência toda acabou gerando mais facções ainda. Uma fragmentação. Exatamente. O cenário ficou ainda mais complexo. Hoje se fala em mais de 80 facções locais espalhadas pelo Brasil. 80? É o que alguns levantamentos apontam. Grupos como o Al-Qaeda contra Estados Unidos, na Paraíba, o Bonde dos 40 no Maranhão, Comando da Paz contra Bonde dos Malucos na Bahia, cada um com sua área de influência, suas alianças e, claro, suas rivalidades. E usando as redes sociais para isso. Intensamente. Funk, rap, vídeos, tudo vira arma de propaganda e intimidação nessa guerra. Tem MCs que ficaram famosos por isso, como o MC Dedê Maldito, ligado a uma facção. Mas nem o PCC, com toda essa estrutura, escapou de crises internas, né? Nenhuma organização desse tamanho, com tanto dinheiro e poder em jogo, escapa. O episódio mais grave, talvez, tenha sido o assassinato do GG do Mangue e do Paca, em fevereiro de 2018, lá no Ceará. Quem eram eles? Eram considerados os principais líderes do PCC em liberdade na época. Os cabeças da operação da facção nas ruas, responsáveis por toda a logística do tráfico internacional. A morte deles foi um baque enorme. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou, inclusive as autoridades. A operação para matar os dois foi muito bem planejada. Alugaram um helicóptero, fizeram uma emboscada numa reserva indígena. Foi coisa de cinema. E a reação do PCC? Como foi? Foi confusa no começo. Primeiro circularam os bilhetes meio ambíguos. Depois veio um salve oficial da cúpula, dos líderes presos na Federal. Negando que a ordem partiu deles. Exato. Negaram ter ordenado as mortes e mais. Decretaram a morte dos executores, um grupo liderado por outro membro importante, o Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro. E o Cabelo Duro? Antes de ser morto também, ele conseguiu mandar uma mensagem, um áudio, dizendo que tinha sim cumprido ordens. E mais, ele apontou para cima, para a própria cúpula, presa. Disse algo como: a resposta está aí dentro da W2 mesmo, se referindo à penitenciária federal de Presidente Venceslau. Ou seja, uma traição interna, uma racha no topo. Tudo indica que sim. Exporia uma disputa brutal por poder e pelo controle dos lucros milionários do tráfico. Como o livro reflete, é quase impossível uma organização criminosa atingir essa dimensão internacional sem enfrentar rachas internas. O poder e o dinheiro corrompem e geram conflito. E diante desse cenário todo, guerra de facções, expansão, violência, crises internas, como o Estado brasileiro reagiu? A gente vê muitas operações, né? Sim, mas a crítica que se faz é que muitas dessas respostas são mais reativas, performáticas, do que estratégicas ao longo prazo. Como a intervenção federal no Rio, em 2018. Exatamente. Foi decretada logo depois do Carnaval, com aquelas cenas de arrastão e violência que chocaram. Muita gente viu como uma medida mais para dar uma resposta à opinião pública, talvez com fins eleitorais, do que uma solução real para o problema da segurança no Rio. E na prática, o que ela conseguiu? É muito questionável. O próprio general Etchegoyen, que era do Gabinete de Segurança Institucional na época, falou da dificuldade de lutar uma guerra assimétrica, onde o inimigo não tem uniforme, não tem território fixo. O governo Temer fez muita publicidade, mas os resultados concretos foram poucos. E foi bem durante a intervenção que aconteceu o assassinato da Marielle Franco. Pois é. Março de 2018. O assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Uma execução fria, calculada, em pleno centro do Rio, durante uma intervenção federal. E as suspeitas recaíram sobre milicianos, né? Sim, foi um crime que chocou o Brasil e o mundo, e que desafiou diretamente a autoridade do Estado que estava ali, teoricamente, para garantir a segurança. Marielle acabou virando um símbolo dessa luta contra a violência e a opressão. Falando em Rio, teve também a experiência das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Começou com muita esperança, né? Começou. A partir de 2008, a ideia de ocupar territórios dominados pelo tráfico, instalar a polícia de forma permanente e levar serviços do Estado parecia muito promissora.
e teve resultados iniciais positivos em algumas áreas. Mas o que aconteceu? O projeto foi se esvaziando. A crise fiscal e política gravíssima do Rio de Janeiro minou os recursos. E, principalmente, começaram a surgir denúncias muito graves de abuso policial, de violência dentro das comunidades ocupadas. O caso Amanarido? O desaparecimento e morte do pedreiro Amarildo Dias de Souza, na Rocinha, em 2013, torturado por policiais da UPP local, foi um marco trágico. Mostrou o lado sombrio daquela ocupação. E no fim, quem mais sofre é o morador comum, né? Sempre. Tem uma fala do René Silva, ativista lá do Complexo do Alemão, que o livro cita, que é muito forte. Ele diz que 99,5% dos moradores de favela não tem nada a ver com o crime, mas sofrem as consequências da guerra que o Estado promove contra aqueles 0,5%. É uma lógica perversa. E essa crítica às políticas de segurança é um ponto central do livro, né? É sim, a crítica é que o foco quase que exclusivo no policiamento ostensivo, na repressão violenta nas periferias e principalmente no encarceramento em massa, paradoxalmente, acabou fortalecendo as facções. Como assim? Porque foi justamente dentro do sistema prisional superlotado, resultado dessa política de prender cada vez mais, que facções como o PCC nasceram, se organizaram e se fortaleceram. O Estado criou, sem querer, um ambiente perfeito para elas. E a guerra às drogas? É outra crítica forte. Muitos analistas, e os autores do livro também apontam isso, argumentam que a guerra às drogas acaba sendo, na prática, uma guerra contra os pobres, criminalizando a pobreza e gerando mais violência. Se a gente olhar para trás, em São Paulo mesmo. Exato. A violência policial altíssima nos anos 80, 90, ação de esquadrões da morte, justiceiros como o Cabo Bruno, Chico Pé de Pato, tudo isso criou um clima de revolta e ressentimento nas periferias que o PCC soube usar muito bem no seu discurso de luta contra a opressão, para ganhar legitimidade e recrutar membros. É um ciclo vicioso, então. Parece que sim. Mais repressão leva a mais prisões fortalecem as facções lá dentro, essas facções controlam o crime aqui fora, isso gera mais violência, o Estado responde com mais repressão. E o ciclo recomeça. É um modelo que claramente não está funcionando para reduzir a violência de forma sustentável. Pelo contrário, em muitos aspectos, parece ter piorado o problema. Então, resumindo um pouco o que a gente conversou hoje, baseado no livro A Guerra, a situação é extremamente complexa. Muito. A gente tem essa guerra entre facções que virou nacional, com uma brutalidade que assusta. Tem o PCC se mostrando uma organização muito sofisticada, quase uma empresa do crime, com um discurso ideológico forte. Isso. Tem o sistema prisional como esse lugar central e ambíguo, contém, mas também organiza e fortalece o crime. E tem as respostas do Estado que muitas vezes parecem não dar conta ou até piorar a situação. Exatamente. É um quadro multifacetado e muito desafiador. Bom, encerramos aqui essa análise. Fica claro que a guerra é uma leitura essencial para quem quer entender de verdade o que está por trás da violência e da segurança pública no Brasil, para além das manchetes de jornal. Sem dúvida. E talvez fique uma reflexão final para quem nos ouve, né? Pensando em toda essa capacidade de adaptação do PCC, essa estrutura quase empresarial, esse discurso que atrai, e sabendo que eles se fortaleceram justamente no ambiente prisional que deveria contê-los... Quais seriam as alternativas? Pois é. Quais seriam as alternativas reais para tentar quebrar esse ciclo? Será que dá para pensar em estratégias que vão além do confronto direto, da prisão em massa? Estratégias que ataquem, talvez, as bases econômicas desses grupos, o mercado que eles exploram e também o apelo ideológico que eles têm? E como os problemas sociais e econômicos do país continuam alimentando tudo isso? Exato. Enquanto houver tanta desigualdade, tanta falta de oportunidade, tanta desconfiança no Estado, essas organizações vão continuar encontrando espaço para recrutar e para se fortalecer. É uma questão muito mais profunda do que apenas polícia e ladrão.